Lodismar, Diga aí. nós já falamos sobre a ocupação da Amazônia, nós já falamos sobre a Amazônia Legal, sobre a região amazônica, sobre mitos amazônicos. Tudo isso foram temas que nós trabalhamos já. A chegada dos imigrantes para cá, A né? chegada, O Polo Oeste, Plana Flora, colonização. Tudo isso nós trabalhamos dentro dessas nossas eletivas, que Sim. o aluno está adorando fazer as oficinas. Depois daquela chamada que nós fizemos, o aluno está aqui bombando nas nossas oficinas, nas nossas eletivas, aqui de humanas. Sim. Mas, E agora? Mas tem algo que a gente ainda não falou, sobre as populações da Amazônia. As populações tradicionais da Amazônia. Os povos, né? Os povos da Amazônia. Porque nós precisamos falar do indígena, Sim. do quilombola, Sim. do ribeirinho, Sim. do extrativista. Sim. Porque são povos que vivem de baixo impacto com a Amazônia. Historicamente, é claro, com algumas exceções, mas historicamente, esses povos eles souberam conviver melhor com a natureza, com o meio ambiente. Exatamente. Souberam lidar o dia a dia. Por exemplo, o caboclo, Beto, e eu tenho visitado algumas comunidades ribeirinhas, o caboclo, ele vai lá no lago, ele pesca um peixe e ele traz, ele vai tratar, ele vai cozer aquele peixe. Se ele conseguiu comer tudo, beleza. Se não, ele pega a panelinha dele e coloca lá na travessa. Isso ele vai jantar. O homem branco, o cara que é capitalista, se ele vai no lago, e eu conheço um camarada que ele leva lá o isopor dele. Se ele vê que tá muito peixe, ele vai levar todinho para casa. Rapaz, hoje tá bom, já tô arando, tem pacu. Ele é incapaz de levar somente um peixe ou dois peixes para casa. O homem, ele acaba, então, sabendo que amanhã ele precisa almoçar, ele precisa jantar, amanhã, depois. Então, se ele tirar tudo dali da natureza, ele vai viver como? Infelizmente, não tem condições. Até o próprio ribeirinho, que ele é pescador profissional, ele sabe que ele coloca a tarrafa dele lá, ele coloca a rede E ele dele escolhe o lá. peixe, o tamanho do peixe. Aí ele seleciona e diz, não, isso daqui não pode, isso daqui não pode. Porque ele tem consciência de que ele vai viver a vida dele, que ele é necessitando, precisando daquilo dali, precisando desse ciclo que é trabalhado dentro da natureza. E é isso que nós estamos falando. E a roça também. Sobre a sustentabilidade. O seringueiro, o caucheiro, o apanhador de castanha, o coletor de castanha, são pessoas, estivador, né? São pessoas que eles estão ali, eles sabem que a árvore em pé é o que vai dar o sustento para ele. Produz para ele. Uma castanheira no chão, ela pode virar madeira naquele momento, ela pode ser uma fonte de renda naquele momento, mas ela vai passar o resto da vida não rendendo mais nada para ele. Mas uma castanheira em pé, ela está o ano inteiro, todos os anos, por dezenas, ele vai colher castanha, os filhos dele e os netos dele vão colher castanha dali. Isso é uma consciência ambiental, né? Que o cara ele pensa sempre no futuro. Não é nem no amanhã, é no futuro. E isso se acaba se prescrevendo para o quilombola, para o ribeirinho, para o campesino, para o nosso nativo. Então, todos esses povos tradicionais, que nós iremos falar na eletiva de agora, acabam tendo consciência, porque eles necessitam da área onde eles vivem. Mas vamos entender, Vamos aí lá. na aula número 11, na tela para vocês, vamos entender o que são esses povos tradicionais. Conhecendo os povos tradicionais aí, o que são esses povos tradicionais? Populações tradicionais, ações comunitárias, capital social e educação. Um debate necessário à efetivação de reserva extrativista na Amazônia. Olha o tema da nossa aula, como é rica. Reservas extrativistas. Vamos entender. E aí, Beto, se me permite, eu queria voltar na lâmina anterior, nessa lâmina anterior. Isso, quando você fala dos povos tradicionais. A capa da nossa eletiva, que é o menino estudando em cima da folha da Vitória Régia, que é conhecida internacionalmente em homenagem à Rainha Vitória, quando um francês veio aqui e o batizou. Então nós trouxemos como simbologia essa mesa, essa escrivania do menino, tentando aproveitar todo o seu habitat, né?
E isso acaba nos trazendo uma explicação, você usando o meio para o desenvolvimento. Nesse caso, a nossa Vitória Régia. E o cara, muitas vezes, ele quer levar essa vitória e não consegue, porque ela é muito frágil. Ah, eu vou tirar de um canto e levar para outro. Não consegue. Ela se quebra todinha, ela parte do meio, enfim, não dá. Então, é uma planta que ela resiste na Amazônia. E ela quer ficar na Amazônia. Não adianta você levar... Eu não sei se existe sementes, não sei. Mas também é místico. Já fica como pesquisa para o nosso aluno. Pronto. Aqui mesmo em Rondônia, eu não tenho notícia, Beto. Se em Rondônia tem essa Vitória Régia. Em alguns lagos aparecem, alguns lagos aqui que... Eu nunca vi. Agora, se no Pará, no Amazonas, eu tenho visto bastante delas. E tem, assim, o diâmetro dela, diâmetro, até 2 metros. Muito, e tem pequenas também. E ela nasce uma flor bem no meio dela. A do jeito que tá ali, ó. Vamos lá. Então, essas populações tradicionais, essas ações comunitárias, capital social da educação, um debate necessário à efetivação de reserva extrativista na Amazônia. Isso parece tema de tese de doutorado. Volta lá, até louco. Olha aí. Populações tradicionais. Aí vai. Ação comunitária. É título de tese de doutorado, viu, Mas gente? o nosso aluno é um aluno científico. Pronto! Fechou com chave. Porque aqui, ó, quando a gente fala o que é população tradicional, a pergunta aí, ó. E aqui eu trago essa imagem aqui, ó, de quilombolas, indígenas, ribeirinhos, essa de conexão, populações tradicionais da Amazônia. Uma definição bastante plausível apresenta uma população tradicional como aquela que, pelo menos em parte, possui uma história de baixo impacto ambiental e de que tem, no presente, interesse em manter ou em recuperar o controle sobre o território que explora. Na medida do possível, né? Na medida do possível. Almeida, em 1999, ele tenta definir o que são populações tradicionais. E aí o seguinte, quando ele fala assim, Beto, interesse em manter ou interesse em recuperar, na medida do possível. Por exemplo, o cara, ele vê lá uma área que ele mora, ele quer reflorestar. Como é que ele vai fazer isso? Muitas vezes é a própria cutia que leva a semente. Nós temos alguns animais que levam a semente. Nós temos aí... nós temos um passarinho que leva. Às vezes você vê lá no topo de uma igreja, de uma construção, uma planta surgir. Mas foi o passarinho que pegou o cocô ali, e aí com base na poeira que se acumula, que vai se falar o lodo, e aí já nasce uma árvore. Então, mas o homem, ele acaba plantando também. Eu tenho visto isso na Amazônia. O cara planta uma árvore aqui, uma árvore ali, para poder reflorestar e tentar também trazer um animal. Porque a cotia, ela vem comer embaixo do canto, né? Vem cá comigo. Vem cá. É interessante nós falarmos sobre isso, porque o homem coletor de castanha, o homem coletor da Amazônia, porque ainda existe o homem coletor. Sim. Tá? Quando ele quebra um ouriço, às vezes ele está transportando a castanha aqui naquele paneiro dele cheio, e ao longo do caminho aquela castanha vai caindo. Acaba caindo. E ela vai sendo absorvida pela terra. Daqui a 10, 15 anos, já nasce. Aquela semente, ela já se transformou numa castanheira. É porque ela vai apodrecer. O próprio homem, ele passa a ser o cultivador. Sim. Os animais também. Eu te falei, né? A questão dos pássaros, a questão dos animais, os roedores, que acabam levando... Cara, é incrível como essa situação da natureza, como ela está sempre em mudança, em construção, se renovando. Os alunos, muitos alunos nossos têm medo do morcego. Só que o morcego ele é frutífero. Mas nós temos milhares, se não me engano. Tá? Eu tenho lá em casa, eu tenho as palmeiras lá em casa, eu sei qual é a época da fruta, porque eu olho lá no meu gramado e eu vejo qual é a fruta que eles estão comendo. Que eles derrubam no meu gramado. Aí eu sei que isso é a época do caju, da goiaba e tudo, porque eles derrubam lá no jardim. Porque os morcegos, eles também têm esse papel, eles levam a semente. É por isso que nós não podemos matar o morcego. Legal. Pegando esse teu gancho, para não esquecer, temos essa leitura amazônica também.
quando o cara fala assim, Beto, olha, na lua cheia começa a pupunha. Com a força da lua, aí vem isso, vem aquilo, com a cheia. Cara, até o cara falou assim, olha, na terceira lua começa a brotar. Por exemplo, quando você fala, isso tudo aluno, é leitura amazônica. O cara fala assim, ó, nós estamos agora num período do verão. Lá em agosto, setembro, começa a dar alguma chuva. Aí o cara fala o quê? É a chuva do caju. Porque começa a brotar, os brulhos tão bonitinhos, aí dá a chuva, dá o vento, aquelas que não irão permanecer, elas caem tudinho. Aí a segunda chuva, a chuva da manga, porque as mangas já estão todas floridas e tal, e tal. Aí bate a chuva pesada, o que não vai vingar, cai tudinho. Então, tudo isso é leitura Conhecimento amazônico. Conhecimento amazônico. Conhecimento é incrível. amazônico. Que os nossos povos tradicionais que nós estamos estudando Sabe muito bem, cara. Sabe muito bem. Olha aí na tela para vocês aí. Vamos lá. Continuando aí. Então, o que vem a ser a população tradicional? Possei, em 97, ele fala o seguinte, ele observa que as populações tradicionais, elas foram e ainda são fundamentais. Não só para a manutenção da biodiversidade da Amazônia, mas também, para o melhoramento das espécies vegetais. Viu? Olha que legal. Professor, mas como que se dá esse melhoramento das espécies vegetais? O homem, quando faz o enxerto ali de uma árvore com uma outra espécie, modificando, por exemplo, o limão com a tangerina, o limão com a laranja, vai nascer um outro tipo. Então, ele vai testando, ele tem esse conhecimento. E aí, poxa, vai, na verdade, melhora geneticamente esse produto. Pode até melhorar, como pode também piorar, vai depender muito do acerto. Então, Lourdes, mas quando a gente vê aqui que essa população da Amazônia é a Amazônia ou aos redores do que ocupa a Amazônia, esse é melhoramento. E esse conceito de população tradicional que a gente vê aqui, ele é bastante abrangente. Sim. População tradicional. Porque ele engloba desde o cara lá do coletor de berbilhão lá de Santa Catarina, sim, passa pelos babassueiras do sul do Maranhão, até os quilombolas do Guaporé, mas que você conhece muito bem eles lá. Você conhece muito bem eles lá. Olha, os caçadores de babaçu, cara, olha aí. Então, ei, aqueles caras que corta, que quebra o babaçu na pedra e tal. Nossa! Então todos eles se encaixam dentro dessas populações tradicionais. Sim. Olha aí. Olha aí, ó, quando a gente vê aqui. Isso daqui é para quem não conhece, é um ouriço de castanha. E o cara tá pegando Olha assim, aqui, fruta-pão. Esse é fruta-pão, Beto? É, fruta-pão lá, que dá na araucária, né? Da araucária. Que cai. Não, ali é peão, né? Da araucária é peão. Pois é, aqui, olha aqui olha ele fazendo aí o pão de índio, cara. A quebra aqui. Então são uns coletores... Aqui da araucária, Beto. Acho que é o cacau. Esse aqui é o cacau. Esse aqui é o peão da araucária. E é no sul, os guaranis. Olha aí que legal. Então. E olha só o artesanato dos camaradas. Artesanato. Utiliza a natureza para fazer artesanato sem destruir ela. Olha aí, a coordenação motora do camarada, Beto. Da pintura. Isso daqui... Mas, professor, o que é isso? Cara, em vez de... Ele não tem o teçado de pegar, bater e colocar. Ele pega isso daqui, um gancho, pegou e jogou no cesto. Vai embora. Tudo é uma técnica, vivência amazônica. Leitura, né? Então, essas populações tradicionais na Amazônia, essas populações demonstram ser fundamentais para quê? Na proteção do ambiente, cara. Enriquecimento e também manutenção da diversidade biológica. Os grupos humanos mais representativos desse conceito são as populações indígenas, as populações extrativistas, como os castanheiros, seringueiros, balateiros, os ribeirinhos e os quilombolas. Exato. Então, Lourdes, quando nós estamos falando sobre essa proteção, esse enriquecimento aí, sobre essa manutenção, essa biodiversidade, entra naquilo que tu estava falando, que eles saem e eles vão, além de preservar, eles vão estar ali plantando em outros locais. Quando eles colhem uma semente, eles vão ao longo do caminho derrubando a semente. Então, eles estão preservando aquilo dali.
E a floresta, ela se recompõe todo tempo, ela vai se recompondo. Ela vai se recompondo. Muitas vezes, mas porque o caboclo ele derruba a mata para construir sua casa. Só que enquanto ele constrói a casa dele lá, o tanto de árvore que ele já plantou, que substituiu aquelas que ele tirou. Reflorestou, né? Reflorestou ali na região. Então, há impacto. Só a presença do ser humano, ela causa impacto. Só que é minimizar esse impacto. É ser de forma sustentável. É por isso que a gente discute o que seria a questão da sustentabilidade. Hoje a nossa aula fala sobre isso, sobre sustentabilidade. Porque nós temos aí o que é uma reserva, o que é fazer uma reserva, um parque, o que é preservar, entra sobre isso daí. Reservar ali, nós estamos reservando ali uma área. O que é uma reserva? Nós estamos reservando tudo que ali. estiver dentro dela passa a ser uma proteção federal, estadual, municipal. Então você não pode agredir aquele habitat, não pode tirar a madeira, não pode extrair os minérios que existem ali dentro e muito menos entrar em contato com aquelas nações que vivem dentro daquele parque. Viajando para Belém, Beto, você passa ali em várias reservas, Parque do Amazonas, Parque Tapajós, Parque... Enfim, tudo aquilo é delimitado pelo governo, sabendo que tem proteção. Porque se não for assim, vira bagunça. Todo mundo quer estourar de forma acelerada e não consciente. Então não dá, não tem como fazer isso. E aqui nós temos muita riqueza ainda na Amazônia. É preciso ter consciência, tá certo? Joga no quadro. Olha essa imagem lindérrima. Olha essa imagem. As populações tradicionais na Amazônia, olha esse habitat dessas duas crianças. Basicamente tem os seus 11, 12 anos, cada uma delas, e já estão manuseando muito bem um remo, sentado na proa de uma canoa, que já não é uma canoa, é um barco de ferro, né, de alumínio, que é uma voadeira, mas geralmente é uma canoa e os caras têm uma habilidade. Esse daqui, mesmo com um pedaço de pau que se faz o remo. Lorimar, tu falou em proa de canoa. O nosso aluno está perguntando o que é proa, professor. Na proa é no bico, bico, né? Pessoal, na proa. Pessoal, na Amazônia nós temos até que entender essa linguagem, né? Proa, frente, tá? Popa, atrás. Então, vai pra proa da canoa, menino. Olha a linguagem aí, vai pra proa. Então o menino tem que correr pra frente, senão a canoa... Beto, tu já citou uma piroga? Tá, olha aí, ó. Então, são as linguagens... Não. O Beto... Volta lá. Olha o Beto... Volta aí, abre aqui. Vem pra nós aqui. O Beto nunca citou numa piroga. Gente, a piroga é isso daqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Piroga... vai lá, segura. A piroga é esse banco do barco. Viu, Beto? Cada divisa lá, ela tem um nome. É chamado de piroga, olha que legal. Então, popa, proa, piroga, leme, remo, são linguagens que se fala-se na Amazônia, que os povos tradicionais, eles têm essa familiaridade com essas palavras. Essa convivência, tá? né? Pegue sua poronga, pegue sua astralha lá, então... Pega mesmo? Tudo isso daí são linguagem aí. Pega mesmo? O seringueiro. Maninho! O seringueiro que anda com a lamparina na cabeça. Maninho. Então, são linguagens amazônicas. A professora Naí Gurgel, ela tem um dicionário amazonês, um dicionário que fala sobre essas linguagens que tem na Amazônia. Esses vícios, né? Muito bacana. Vamos lá, continuando aí na tela para vocês, para a gente dar continuidade à nossa aula, que está gostosa. Então, essas populações tradicionais, pelo mundo afora, uma importante referência que se faz à Amazônia é sobre sua enorme floresta. Sim. E, além disso, aos indígenas que habitam essa floresta. De fato, o bioma reúne a maior parte dessa população no Brasil. São cerca de 440 mil indígenas que vivem aqui nessa região. São mais de 180 povos indígenas, além de vários grupos isolados. Aí nós temos grupos isolados aí, que o CIMI, aqui eu até coloquei aqui o canal do CIMI aqui, ó, quem tiver interesse em ver isso daqui, lá no CIMI, você tem essa informação mais detalhada desses grupos isolados. Por exemplo, aqui em Rondônia nós temos os massacos, um deles, né?
Então, ele tem até aquele índio do buraco, que era um índio Índio do isolado, Buraco, ali na região de Vilhena, né? e ocupa uma área de cerca de 110 milhões. E olha só, Beto, só lá no Pará são 92 tribos indígenas. Só no Pará. Então, no total na Amazônia, eu tenho 160. Somente o Pará tem 92. Cara, eu fiquei assim, incrível, impressionado com o número de nações indígenas. Tá? Olha aí, ó. Olha que maloca Olha aí. mais linda. Olha só que amarração aqui. Ó. Olha só. Olha que detalhe. Parece que nós estamos vendo aquela do... Ei! A do Memorial Rondon tentaram fazer assim, não conseguiram. Não, O temporal levou. Não, mas agora é o seguinte. Outro dia apareceu lá um índio Suruí, ele falou assim, rapaz, nós vamos fazer igual de vocês agora também. Eles querem fazer de ferro, é tubo, né? PVC. Aí. Tá? Então nós temos aqui, ó, as populações tradicionais, para se ter uma ideia da grandiosidade, a terra Yanomami, agora vamos para os Yanomamis, localizada lá em Roraima e no Amazonas. Yanomami não é só no Brasil, não, é no Brasil e no exterior também. Sim, sim. As terras indígenas possuem um papel fundamental para garantir a proteção dos direitos e da identidade desses povos, cujos meios de vida possibilitam a manutenção da floresta e de seus recursos há tantas gerações, Lorena. E que atualmente a terra Yanomami está sendo muito visitada ali pela Venezuela, aquela região, até pela Colômbia e a Guiana. Os caras estão invadindo essas terras porque sabe que tem riqueza ali dentro. Veja, são para mais de 25 mil índios. Olha aqui, ó, o Yanomami que pega a Venezuela. Isso. Olha aqui o trecho que pega a Venezuela e o trecho de Yanomami que pega o Brasil, pega o Amazonas aqui e Roraima. São as terras Yanomamis. Basicamente, com certeza a Colômbia e a Guiana acabam também explorando aqui, né? Os garimpeiros dos países aí, além dos venezuelanos em si. Então, recentemente, você está vendo aqui na questão das terras dos Yanomamis, muito sendo explorado, até porque nessa área tem muito garimpo e os caras estão explorando, cara. É incrível. É um conflito muito grande. Recentemente, nós vimos garimpeiros matando crianças Yanomamis. Sim, sim. Estuprando e matando ali. E esse conflito ele se torna muito prejudicial para essa população. Então, são povos tradicionais que vivem no Brasil há milhares de anos. E aí eu te chamo o seguinte, Beto. Como nós estamos falando sobre povos tradicionais, especificamente sobre os nossos nativos, o que diria Rondon hoje a respeito disso? Se Rondon, sendo aí o nosso primeiro indigenista, o cara que vai pacificar dezenas de nações indígenas, o cara que tinha um contato, ele que vai criar o dia do índio, 19 de abril, agora já não é o dia do índio, é o dia dos povos indígenas. Dos povos indígenas. O SPI, que depois se transforma em FUNAI. Então, toda a vida do Rondon foi em favor do povo da floresta. Esse termo, quem usa muito, é Manaus e Belém, povos da floresta. E o que diria Rondon hoje? Com certeza, ele não iria aceitar essa arbitrariedade, essa invasão, essa matança dentro dos territórios daqueles que ele sempre o defendeu. O homem branco defendendo as nações indígenas. Na tela para vocês aí. Então, no entanto, não são somente povos indígenas que vivem no bioma. Isso foi evidenciado pela luta, sabe de quem, Lorena? Exato. Nós falamos agora há pouco na outra aula. Exato. Chico Mendes. Na década de 80, quando trouxe a atenção da mídia mundial para a questão dos seringueiros. Para ele dizer, olha, não são só os indígenas, não. Nós temos aqui os seringueiros, nós temos extrativistas aqui, que lutam contra a derrubada da floresta. Porque viviam da floresta. Imagina os caras derrubando as seringueiras. Ele vai ver de que o extrativista. É por isso que o Chico Mendes ele vai ser mal visto pelo progresso, pelos imperialistas. Aí o Sul e o Sudeste vão vir para cá, porque tinha a ideia do integrar para não entregar, a questão das terras. E aí um dos defensores desse lema foi o próprio Chico Mendes, e que vai perder a vida. Hoje é um grande símbolo do Acre. A região do Acre, principalmente ali, Chapuri, nós temos a casa do Chico Mendes, etc. Claro que, para o avanço imperialista, esse aqui era um cara que estava no meio.
E a luta dele, Losimar, é quem vai dar a origem, a primeira reserva extrativista do Brasil. Exato. Isso em 1990, a luta do Chico Mendes. E se tornou o símbolo da possibilidade de se tirar proveito dos recursos da floresta, mantendo ela em pé. E um detalhe, Beto, assim como o Chico Mendes, outros e outros defensores da floresta, do seringueiro, dos nativos, vão acabar sendo batidos. A Dória, a irmã Dória, por exemplo. E agora, recentemente, nós tivemos... O Bruno e mais aquele outro inglês. E nós temos aí o Francisco Meirelles, nós temos vários outros que acabaram sendo abatidos em nome desse progresso. Por quê? Estavam na frente. Infelizmente, isso vai acontecer. Então, quando nós falamos sobre defesa da Amazônia, sobre a defesa dos povos tradicionais, não só estamos trabalhando sobre os indígenas. Nós trabalhamos com o seringueiro, que é essa luta do Chico Mendes. Quilombola. Nós estamos trabalhando com os quilombolas, nós estamos trabalhando com os ribeirinhos. Até com um pequeno agricultor que ele está ali plantando e tudo dentro de uma sustentabilidade. Ali também ele já se imbuiu como um povo da floresta, ele sabe que ele não pode destruir tudo aquilo ali, ele precisa preservar uma parte da floresta. Fazendo um adendo aí, Beto, aqui na região de Rondônia, por exemplo, as nossas comunidades quilombolas, muitas delas estão sendo sufocadas pelo avanço do agricultor, do pecuarista, do cara que tem ali tantos milhares de cabos de gado. Então, a área quilombola sendo sufocada e acaba obrigando esses descendentes quilombola a virem para as cidades. E toda a sua tradição, a sua cultura acaba indo pelo ralo. Por quê? Eles estão basicamente sendo expulsos de suas áreas. Quilombola acontece hoje isso. E olha na tela para vocês aí, para vocês entenderem melhor isso daí, ó. Embora não tão conhecidos como os povos indígenas e seringueiros, há também outras populações tradicionais no bioma, como os quilombolas, os ribeirinhos, os pescadores e os pescadores artesanais, olha aí, os agricultores familiares, que eu falei agora, os piaçabeiros, o peconheiros. Eita, peconheiros. O cara que vai buscar... Apanha o açaí, Losimar. Isso. Olha aí. Olha aí. Aí são os povos tradicionais, aí é a comunidade quilombola aí. Questão quilombola no Brasil, muito presente, muito forte. Beto, como que eles se mantêm na sociedade? Volta lá, assim, como que eles se integram na natureza? O seringueiro, o quilombola, aí o ribeirinho. Cara, tendo um peixinho para ele comer, tá de boa. Uma casca de caçar. Vem aqui, ó, tem uma casa aqui, mas a floresta está em pé. Isso. Aqui, ó, a floresta está preservada. Olha aí, a garantia de proteção do território tradicionais é fundamental para a manutenção das funções ecológicas e do bioma de toda a biodiversidade para o desenvolvimento justo e sustentável. Aquilo que a gente vem falando na nossa eletiva. As práticas dos povos e comunidades possuem tradicionalmente uma lógica de manejo para a sustentabilidade, muitas vezes renegada pela sociedade, mas que vem se mostrando a alternativa mais viável para a sobrevivência da Amazônia, Lorimar. Para a sobrevivência da Amazônia. Tudo isso que a gente está discutindo aí para a sobrevivência da Amazônia. E como nós estamos falando sobre mão na massa, aqui, nós trabalhamos para essa aula para vocês aqui no Mão na Massa, nós fizemos as leituras compartilhadas, que vocês vão compartilhar essa leitura, tem no artigo, sobre a questão quilombola, sobre os povos e comunidades tradicionais. Trouxemos vários textos para vocês, sabe por quê? E trouxemos aqui vídeo de como vocês construírem um podcast. Os alunos... Pelo celular, né? Pelo celular. Vocês vão construir um podcast, pegar um celular, gravar e fazer um podcast. Olha que legal. Essa é a oficina de vocês. Sobre qual é o tema? Olha na tela para vocês, esse podcast. Aí tá aí, ó. Se tiver dificuldade, assista o vídeo. Como fazer o podcast pelo celular. Fechou? Duas situações. Não tem... não sei. Aluno, para de manhã, né, Beto? Ei, agora o auge é o podcast. Então, aluno, chegamos no final. Mas, de novo, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.